Ontem eu estava orando e dizendo: Deus, qual é a palavra que eu preciso ministrar, que o Senhor quer falar ao coração dos irmãos? E o Senhor me deu uma palavra dizendo: fala sobre José. Eu disse: José, eu já preguei tanto, muitos anos, falando sobre José, e aí não entendi qual José, até que sintonizou. Eu falei: eu vou falar sobre liderança, que o homem é líder por natureza, é o lugar que Deus quer colocar. E aí eu entendi outro mover do Espírito. Eu quero pedir para você, por gentileza, de abrir a sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 1, a partir do verso 18. Se você tem uma Bíblia, seja ela impressa ou no celular, nós vamos ler juntos o Evangelho de Mateus, capítulo 1, a partir do verso 18, por favor. Está escrito assim, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 1, verso 18: Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe o anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como a sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor disse pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e se chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado, recebeu Maria como a sua esposa, mas não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz a um filho, e ele pôs o nome de Jesus. Vamos orar juntos? Vamos pedir ao Senhor que fale conosco. Amado Deus, te agradecemos, é uma honra estarmos diante do Senhor em Cristo Jesus, e é um privilégio sermos guiados pelo teu Santo Espírito. Nós dependemos da tua palavra, nós dependemos, Senhor, da tua direção e da profecia da hora. Nós a recebemos, abrimos a nossa mente e o nosso coração para te ouvir, nos submetemos à tua vontade, chamamos cativo o entendimento da tua voz, a nossa alma agora, Senhor. E eu quero te pedir, Espírito Santo, vivifica essa palavra, a mesma que o Senhor já falou comigo. Fale aos seus filhos, e ministra, Deus, os que estão aqui, os que estão me assistindo através da internet, aonde essa mensagem chegar e alcançar, que os corações sejam batizados pelo amor, pelo propósito, pela promessa que o Senhor ainda tem para se manifestar em nós e através de nós. Enquanto estamos aqui, Senhor, expostos à luz da tua palavra, declaramos guardados, livrados e protegidos, nossas casas, famílias, tudo que temos e somos, está debaixo da cobertura do sangue de Jesus. Invalidamos a ação das trevas, e declaramos, Senhor, que só o Senhor é santo, e que só o Senhor é digno de louvor e de adoração. Fica à vontade no nosso meio, Espírito do Deus vivo, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Queridos, eu quero falar com você sobre algo maravilhoso da parte de Deus. Sempre falar do que Deus tem para nós é maravilhoso, e sempre ouvi-lo também, mas eu quero falar que Deus ainda tem propósitos e promessas para se cumprirem nessa terra. Deus ainda tem propósitos e promessas para se cumprirem nessa terra. Você que talvez tenha caminhado com Jesus, você diga, talvez até pense: bom, acho que tudo que Deus tinha para fazer já fez, porque a partir do está consumado de Jesus, essa obra já está realizada, e daqui para frente tudo que vai acontecer, já inclusive está registrado na mesma palavra do próprio Deus que a falou. Sim, é verdade, mas existem propósitos que já foram anunciados, existem promessas que já foram reveladas, mas ainda Deus está esperando homens dispostos
a viver esses propósitos e essas promessas. Pense que Deus, Ele já liberou os seus propósitos, Ele já liberou as suas promessas, mas nesses dias Deus está procurando, irmão, homens que querem se comprometer com Ele, para viver esses propósitos e essas promessas. Eu tenho alguém aqui disposto a viver propósitos e promessas ainda de Deus? Tem alguém que crê que Deus ainda tem propósitos e promessas ainda nessa terra, para se manifestar, e você quer se submeter a isso? Você se dispõe a isso? Irmãos, se você for olhar, tanto o Salmo capítulo 34, verso 15, é o mesmo Salmo que o apóstolo Pedro vai fazer referência em 1 de Pedro, capítulo 3, verso 12, é igual, ele cita o mesmo versículo, e está escrito assim na palavra do Senhor: os olhos do Senhor voltam-se para os justos, e os seus ouvidos estão abertos, ou atentos ao seu clamor. Então, tanto o salmista do Salmo capítulo 34, verso 15, quanto Pedro, ele está falando a mesma coisa, que os olhos do Senhor estão se voltando para os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao seu clamor. Significa que o mesmo Deus que tem promessas e tem propósitos, Ele está buscando pessoas, está buscando eu e você, que quer se comprometer para viver isso. O que Deus quer fazer, irmão, é algo maravilhoso na terra, mas Deus não vai fazer só porque Ele quer habilitar alguém para viver isso, Ele quer capacitar alguém para viver esse propósito, Ele quer chamar alguém. Os olhos do Senhor nesse momento, agora, enquanto eu estou pregando aqui, estão se voltando para o teu coração, porque Deus, Ele sonda o que está dentro de nós, Deus sonda o que está dentro de você, Ele conhece as suas intenções, Ele sabe as suas motivações, foi Ele que te pôs para ouvir essa palavra. Irmãos, Deus está vendo você, e Ele quer ouvir os seus pedidos. Foi a palavra que o Espírito de Deus colocou no meu coração hoje, que Deus quer cumprir o propósito dEle, liberando a promessa, irmãos. O Senhor, Ele prometeu que Ele salvaria a terra através de Jesus, e para que isso fosse real e se tornasse real, os olhos do Senhor procurou há 2000 anos atrás um homem que fosse candidato a se tornar o padrasto de Jesus aqui, porque ele não seria o pai, ele seria o padrasto. Mas o Senhor encontrou um homem que no texto é chamado de justo. O texto do escritor, do evangelista de Mateus aqui, no texto que eu li com você, diz que o José, no verso de número 19, José, o seu marido, era um homem justo. E talvez você diga: pastor Jefferson, mas essa coisa da justificação não é depois da cruz? Porque nós, os evangélicos, costumamos a pensar que uma pessoa justa é aquela que foi justificada em Cristo Jesus. Sim, é verdade, mas como você está dizendo que Ele era justo antes da cruz? Bem, o que eu quero dizer para você é que não é porque a cruz não havia sido levantada que não existia uma condição moral de homens que viviam de acordo com a palavra de Deus, que viviam de acordo com a vontade de Deus, que tinham um testemunho de fé moral na terra. O próprio Jacó, o próprio Jó, foi considerado por Deus um homem justo. Então, os olhos do Senhor, Ele consegue enxergar aquilo que está dentro, irmão. Aquilo que o homem não vê, Deus vê. E essa palavra justo, ela tem uma conotação, uma inclinação prática. Essa palavra justo no original, e eu fui procurar, onde foi escrito no texto original, significa uma pessoa que pratica a justiça, é uma pessoa que tem caráter. Então Deus está falando: eu achei José, uma pessoa que é justa,
e uma pessoa que pratica a justiça, e uma pessoa que tem caráter. E eu quero usar esse tipo de gente. É claro, irmão, que Deus usa quem se dispõe, mas para viver esse propósito, o texto deixa muito claro que haveria um comprometimento de um homem para viver um propósito e uma promessa que Deus já tinha dado. Irmãos, aquele homem era honesto, aquele homem era reto, aquele homem era santo, piedoso, era um homem que praticava aquilo que vivia e que pregava. Era um homem simples, que era um carpinteiro, mas que tinha caráter na palavra e nas atitudes dele. E é isso que Deus está procurando. Eu não sei qual é o nível que você quer se dispor a ser usado por Deus, mas quanto mais você quiser ser usado por Deus, mais exposto você vai ser. E hoje, o nosso comprometimento é: quanto mais alto o Senhor me levar, menor eu tenho que me colocar. Quanto mais alto o Senhor falar do propósito e das promessas que o Senhor tem para eu viver, mais eu tenho que guardar o meu coração. A Bíblia fala, irmãos, que Deus dá graça ao humilde, mas o soberbo ele resiste. Então, se Deus está procurando e olhando hoje homens na terra para viver grandes coisas, coisas maravilhosas, propósitos e promessas, nós precisamos nos ajustar, nos acertar, nos corrigir e deixar o Espírito Santo trabalhar para que de fato, irmãos, aquilo que Deus tem para realizar nessa terra se torne real, para que o Evangelho, irmão, ele seja visto e Jesus seja pregado nessa terra. Irmão, Jesus precisa ser pregado na terra. Jesus tem que ser conhecido na face da terra. Mais do que nunca nós precisamos de um conserto moral na igreja. Nós precisamos de um conserto ético nas igrejas. Mais do que nunca isso tem que começar a partir de nós, da nossa responsabilidade, porque o Evangelho que está sendo pregado aí fora, é o Evangelho que eu estou vivendo. E qual é o Evangelho que eu estou vivendo? Que tipo de mensagem que eu estou passando? Então, é hora de nós voltarmos de novo para o nosso esconderijo, para o nosso secreto, de nós dizermos: Senhor, sonda o meu coração, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me de novo pelo caminho eterno. O mundo precisa daquilo que nós recebemos. O mundo precisa enxergar a justiça de Deus em nós. O mundo precisa ver o quanto amor foi derramado em nós, o quanto graça o Senhor tem na terra. Irmão, Deus está procurando homens que possam se comprometer para viver esse tipo de evangelho. Deus está procurando homens dispostos a se entregar para viver o propósito. E irmão, se o propósito de Deus fosse fazer você uma pessoa rica, próspera, apenas, seria com o único objetivo: alavancar o reino. Porque toda a riqueza que Deus coloca na mão de alguém, não é para torná-la soberba, não é para torná-la, irmão, melhor do que outra, não, é para financiar o Evangelho, multiplicar essa palavra, e fazer com que outras pessoas sejam alcançadas. O problema é que as pessoas estão retendo e se enchendo daquilo que é do homem, daquilo que é da natureza, e daquilo que é carnal, e que fica aqui, e daquilo que é material. E elas estão achando que isso é tudo que Deus tem. Isso é só uma parte do que Deus tem. O propósito vai muito mais do que uma bênção financeira. O propósito vai muito mais do que recursos materiais. Quando Deus prospera uma empresa de um filho dele, é para que esse filho se disponha a dar mais. Se Deus te abençoa, irmão, você tem que dar mais. Você tem que fazer mais. E você não pode reter.
porque isso não é teu, isso não é meu, é dele. A nossa vida é dele, e nós precisamos mais do que nunca dizemos: Senhor, se os seus olhos estão olhando para a terra e buscando alguém, então acha-me, assim como o Senhor achou Davi. Tem uma canção que diz: acha em mim um verdadeiro adorador. Então acha, Senhor, aquele que tem um coração segundo o Senhor, aquele que quer andar em retidão, aquele Deus que um dia, onde o Senhor for levar, vai pregar a mesma mensagem para 10 pessoas quando for pregar para 1000, aquele que vai levar o mesmo testemunho quando estiver dentro de casa e quando estiver lá dentro do trabalho, que não vai mudar. Irmãos, José tinha tudo para desistir do propósito e da promessa. Como um bom israelita, um homem servo de Deus, temente a Deus, judeu, nasceu e cresceu discipulado nas escrituras. O jovenzinho judeu, ele começa a aprender na escola, através da palavra. Nós aprendemos através de cartilha, eles aprendem através da Bíblia. Quando eles chegam à idade dos 15 anos, eles chegam para um processo chamado Bar Mitzvah, 14, 15 anos de idade, e o Bar Mitzvah é quando ele pode ler a Bíblia, porque até então ele aprende sobre a Bíblia, mas ele não vê a Torá, ele não vê a Bíblia. Aos 15 anos, quando ele passa por essa cerimônia, aí ele pode ler, e a partir dali ele se torna um homem. Aqui na nossa cultura ocidental, nós temos o pensamento de que um jovenzinho vai se tornar homem quando ele se alista ao serviço militar aos 18 anos. Em Israel é aos 15. Aos 15 anos ele é emancipado para que ele possa já, inclusive, se comprometer ao casamento. Então os estudiosos acreditam que José tinha em torno de 15 a 18 anos de idade, quando ele se comprometeu com uma jovem para viver uma vida a dois. É um moço que aprendeu que família era o projeto de Deus. É um moço que aprendeu pela Bíblia que Deus havia feito homem e mulher, e que o homem deixaria a casa do seu pai, se uniria a uma mulher, e seriam dois uma só carne. Ele já havia aprendido isso. Pelo ritual, eles teriam que se concordar com as famílias e entrar em um acordo, e ali naquele acordo ele trabalharia para construir uma casa, para que quando ele tivesse condições, em torno de 1 a 2 anos, ele voltasse para buscar a esposa prometida. Não era um casamento como o nosso. E José havia se comprometido em casar com Maria. É tão interessante que agora ele, carpinteiro, ele vai para a casa dele e ele começa a construir a casa dele, porque agora ele tem um comprometimento, ele está noivo, ele vai se casar, e ele começa a fazer os móveis e a sonhar: minha noiva é linda, Deus está no negócio, que bom conhecer Maria. E ele começa a fazer sonhos: nós vamos fazer aqui nossa sala, não tinha televisão, vamos fazer aqui a nossa televisão, uma boa janela com vista, talvez, para o lago de Genezaré, vamos construir aqui o nosso sofazinho, a nossa cama, vamos fazer um lugarzinho para a gente tomar o nosso cafezinho, comer o nosso peixinho, vamos fazer a nossa lareira, vamos fazer aqui a nossa churrasqueira. E ele estava pensando em tudo isso e sonhando em tudo isso, irmãos. Mas sabe o que acontece? A irmã Maria recebe a visita de um anjo,
Os dois não estavam se conversando, porque quando o noivo ele ia trabalhar, ele ia esperar um tempo para voltar para buscar a noiva, e aí eles iam se casar. Ele estava ainda se comprometendo com ela, e dentro desse compromisso ele tinha um dote financeiro que ele tinha que dar, e ele já tinha dado. E Maria recebe a visita do anjo, que diz para ela: bem-aventurada é você, porque de ti vai nascer o Salvador, o Cristo, o Senhor. E ela diz: como isso pode acontecer? E o anjo diz: descerá sobre você o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá, e o que vai nascer de você é o Santo, o Filho de Deus. E ela diz: eis-me aqui. É os olhos do Senhor procurando alguém disposto a viver o propósito e a promessa, aquilo que o profeta havia declarado. É propósito, precisa nascer o Salvador, é uma promessa, a virgem vai engravidar. Ela disse: que seja eu. E ela vai viajar, ela chega na casa da prima, a prima está grávida, e daqui a pouquinho ela está grávida também, e ela volta de viagem, e José fica sabendo que a irmã Maria foi viajar e volta grávida. Bom, ela traiu, porque ela vai para a casa de Isabel e volta grávida. E José está num dilema, porque a lei diz que se acontecesse algo como esse, a mulher tinha que ser apedrejada. É claro, irmão, que eles não faziam isso, mas ela seria desonrada. E ali ele decidiu, no pensamento dela, na hora: eu não vou desonrá-la, eu não vou humilhá-la, eu não vou expor ela em praça pública, eu simplesmente, em secreto, vou desfazer o casamento, que até então não é um casamento. E o texto fala que ele vai dormir, e enquanto ele está dormindo, o anjo do Senhor o visita, irmãos, porque Deus sempre visita um homem que é justo. E Deus vai visitá-lo no sonho, e o anjo diz: José, não temas, porque o que está acontecendo não é de você, isso faz parte do propósito e da promessa de Deus. Maria está grávida, mas isso é plano de Deus. E olha, fica no teu lugar, casa com ela, e você vai ter a honra de colocar o nome do teu filho de Jesus, que significa o Senhor salva. Irmãos, se eu posso ver um homem antes de Cristo, que eu posso dizer antes de ter sido justificado, sendo justo, quanto mais eu e você, que já fomos justificados. Eu quero ler um texto com você, por gentileza. Abra a tua Bíblia em Romanos capítulo 5, por favor. Romanos capítulo 5. Diz assim, o apóstolo Paulo disse: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós já fomos justificados. Você já foi justificado pela tua fé. Você creu em Jesus? Eu tenho alguém que crê em Jesus aqui. Pela tua fé você foi justificado diante do Senhor. Você se tornou uma pessoa justa. Você é justo, irmão.
Você foi justificado em Cristo Jesus, e agora você é justo diante de Deus. Você pode pecar. Eu não estou dizendo que eu estou te autorizando a pecar. Eu estou dizendo que pode acontecer que você peque. Porque a Bíblia diz, se dissermos que nós não pecamos, nós mentimos. Mas diante do Senhor, se você creu, não pelo que você fez, mas por aquilo que Jesus fez, você já foi justificado. Você já está justificado. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, por favor. Segunda Coríntios capítulo 5, 21 diz assim: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele, e não em nós, para que nele, ou seja, através dele, nós tornássemos justiça de Deus. Deus fez você a justiça dele em Cristo Jesus. Você é justo, você foi justificado. Eu quero que você coloque isso no teu coração, irmão, porque isso vai fazer a diferença para a tua vida. Agora, como uma pessoa justificada, vivendo um novo pacto, de uma nova aliança, agora você pode assumir a sua nova identidade, irmão. Você recebeu uma nova identidade, diz amém. Quantos creem que receberam uma nova identidade aqui? Aquele que está em Cristo, assim, aquele que está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas? Passaram, irmão, tem que passar, irmão, tem que passar. As coisas velhas passaram, inclusive as coisas velhas que vieram da sua família, de comportamentos errados do pai e da mãe, de mau testemunho de alguns líderes. Passou, de comportamentos que você teve no passado que era errado, passou. Você foi justificado, assuma a sua nova identidade. Você foi justificado, assuma a sua nova identidade, irmão. Agora, assuma essa nova identidade para você viver essa promessa, esse propósito. Os olhos do Senhor estão voltados para a terra. Tem muito propósito e promessa para se cumprir ainda. Existem muitos propósitos e promessas que ainda não se cumpriram, mas vão se cumprir. E Deus está procurando homens, irmãos, que se dispõem e dizem: Deus, alinha a minha vida, ajusta o meu caminho, corrige o meu passo, e me leva a viver tudo que o Senhor tem. Não tem outra geração para você viver. Esses dias atrás eu estava cheio de cabelo na cabeça, hoje tem pouco, irmão. O pastor André falou sobre os filhos dele. Há pouco tempo, estava brincando com os meus, jogava eles para cima. Hoje eu não consigo, mas faço eles me jogar para o alto. O tempo passa muito rápido, e não tem outra vida para você viver o propósito, só tem essa, só tem essa. Os olhos do Senhor estão voltados para você, e é você que vai ter que tomar uma decisão. O que é que você quer viver daqui para frente? O que é que você vai decidir, irmão? Nós não vamos ser maior do que Jesus, porque a Bíblia fala que ninguém vai ser maior do que o Mestre, porque Ele é justo, Ele é todo santo, mas nós podemos ser como Ele. Aliás, nós temos o dever de nós buscarmos diariamente sermos como Ele. Isso é a nossa obrigação. Nos diminuímos ao ponto dele ser visto.
do nosso querer ser o querer dele, a tal ponto, irmão, de você não saber mais o que é a vontade de Deus, o que é a sua vontade, porque a sua vontade se mistura à vontade dele, e daqui a pouquinho vocês estão vivendo a mesma coisa. O Senhor está procurando homens justos. Eu não estou falando de homens perfeitos, estou falando de homens justos. Quando o Espírito de Deus me falou, fale sobre José, logo me veio o José do Egito, filho de Jacó, e eu logo pensei, Deus vai falar sobre liderança, e o Espírito Santo de Deus falou, não, não é esse José, é outro José. E eu quero falar com vocês sobre 4 características do texto, que eu quero identificar, como algo que nós vamos colocar como meta, que nós vamos buscar. Primeira coisa, irmãos, que eu posso ver na vida de José, é que ele era um homem justo. Abra ali sua Bíblia, vamos ver o texto junto? Evangelho de Mateus capítulo 1, volta lá comigo por favor, você vai entender melhor a mensagem agora. Olha ali o Evangelho de Mateus capítulo 1 verso 18, diz assim: foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unisse, achou grávida pelo Espírito Santo. E agora, por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expor a desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Vamos até aqui. Primeira coisa, irmão, primeira característica desse homem, ele era um homem justo, era um homem que prezava pela honra, pelo caráter, pela índole, nas palavras e nas atitudes. Pastor, fui uma pessoa que foi muito trapaceira. Isso é a antiga criatura, essa é a velha identidade. Eu fui uma pessoa que não tinha muito caráter com as outras pessoas. Isso era o que você foi. Hoje você foi justificado pela fé, você foi justificado e se tornou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu era uma pessoa que passava as outras para trás, que defraudava, que mentia, que prometia e não fazia, porque eu aprendi isso dentro de casa. Meu pai era assim também. Na minha família tem esse contexto de fazer negócios embaçados. Tudo que eu faço é sempre tentando levar vantagem. Isso é o passado, irmão. Isso passou. Isso acabou. Você foi justificado em Cristo Jesus. Pela fé você é uma nova criatura. Se José já era justo antes da cruz, imagina você depois dela. Primeira característica de um homem de um propósito grande, é ele deixar ser justificado por Deus, é ter caráter, irmão. A segunda coisa que está aqui no mesmo texto, fala assim: não querendo expô-la a desonra pública. Talvez a sua versão está assim: não querendo difamá-la. Você sabe, irmão, que eu estou falando com pessoas solteiras e casadas, então um conselho bom para solteiro e um conselho melhor ainda para quem é casado: não querendo expô-la a desonra pública. Tem muito marido que envergonha a esposa. E sabe, queridos, isso não é um comportamento de um homem de Deus. A mulher falha, o homem também. A mulher erra, o homem também. Mas você não pode expor a sua esposa e falar dela, falar mal dela para os outros. Também não precisa ficar falando bem, porque você não está vendendo para ninguém. É melhor não falar nada.
Tem uma esposa que é uma benção, tá bom, não precisa também enfeitar o pacote. Mas eu estou vendo aqui um homem, irmão, que não difama as pessoas. Irmão, eu estou falando de um homem que não expõe e nem compromete a reputação de outros. Isso é não difamar, é não falar mal. Queridos, para onde Deus quer levar e quer usar você, não dá para falar mal dos outros. Não dá para difamar a esposa. Não dá para ficar falando mal dos filhos. Se você precisar de ajuda e você não conseguir resolver alguma situação em um conflito familiar, busca um conselheiro maduro, alguém que tenha caminhado. Você é casado, não adianta se aconselhar com um solteiro. Ele não teve a sua experiência ainda, ele não sabe o que é isso. É claro, irmão, que ele pode aconselhar na Bíblia, mas é muito melhor se ele tiver passado pela experiência do casamento, para te dar o conselho correto. Então você tem que buscar, se vai revelar uma intimidade do casamento, um conselheiro maduro, um homem de Deus, e que Deus vai usar. Mas não expõe a tua esposa para qualquer um. Não fala para o patrão, não fala para o amigo, não fala da sua intimidade para as pessoas do teu convívio. Principalmente não fala para a tua mãe, para o teu pai, os seus problemas do casamento, porque daqui a pouquinho você resolve o problema do teu casamento, e a sua família está vendo com mau olhar a sua esposa. O casal se acerta, mas a família fica com o olho torto. A segunda característica de um homem, irmão, que Deus está buscando, é que ele não difama outras pessoas. Não gasta tempo em falar mal do outro. A Bíblia fala que a gente tem que amontoar brasa viva na cabeça dos irmãos. Pastor, eu não tenho nada de bom para falar sobre aquela pessoa, então não fala nada. Mas será que você não tem um pouquinho de coisa boa? Não, um pouquinho tem. Então fala do que é bom. Fala do que é bom. A terceira característica, irmão, olha ali no texto comigo. O verso 19, que eu já li, diz que ele pretendia anular o casamento secretamente, mas depois dele ter pensado nisso, não tem nada errado, porque ele até então não sabia que o anjo tinha visitado ela, que o Espírito Santo tinha vindo sobre ela e que ela estava grávida do Senhor. Ele não sabia. Depois dele ter pensado em anular o casamento secretamente, apareceu-lhe um anjo em um sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como a sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará luz a um filho, e você, José, deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. A terceira coisa, irmão, é que apareceu um anjo do Senhor no sonho. Sabe o que significa isso? Que um homem que Deus está buscando, ele é sensível para ouvir a voz de Deus. Não importa como Deus vai falar com você, importa como você vai receber a mensagem que Ele fala, porque de alguma forma que você entender, Deus vai se fazer ser entendido por você. Você pode ter um sonho, foi o caso de José. Você pode vir numa pregação como essa, que é o que está acontecendo. Você pode, de repente, abrir um canal e ver um outro pregador pregando, e você pode ler a palavra do Senhor e Deus falar com você. Não importa como Deus vai falar, importa como você vai receber a mensagem que Deus está falando. Um homem sensível a ouvir o que Deus está falando.
A terceira coisa é que mesmo enquanto ele estava dormindo, Deus continuava falando com ele. Irmão, mesmo quando ele estava dormindo, Deus continuava falando com ele. Deixa Deus visitar você à noite. Deixa Deus visitar você nas suas madrugadas. Deixa Deus despertar você para orar, para falar com Ele, para você ouvir. Porque talvez o que você não entenda no momento é exatamente aquilo que Deus vai falar com você. Ele não estava entendendo nada. Para ele estava comprometido no casamento, arrumando toda a casa, deixando os móveis preparados. De repente a noiva vai viajar e volta grávida. Ele não está sabendo o que está acontecendo. Ele diz: eu vou fazer isso secreto, porque vão achar que eu fugi, eu não vou desonrá-la. E o anjo diz: não vai ter medo não tem a ver com você, tem com algo que é o propósito que ela se submeteu a viver. E olha, irmão, Deus falou comigo que se você se dispor, homem, a viver o propósito, toda a sua família vai viver a promessa junto com você. Então não tenha medo. Sabe aquelas coisas que o Senhor já falou com você? Você vai ficar aguardando até quando? Vai ficar esperando até quando? Vai ficar com medo até quando? Você já sabe. Pastor, mas eu tenho que abrir mão de algumas coisas. Então abre mão, abre logo a mão. Eu tenho que parar com algumas coisas, então para logo, irmão. Eu tenho que mudar alguns hábitos, então muda logo. Eu tenho que tomar algumas decisões, então toma já. O tempo é esse. O mundo precisa da manifestação do propósito e da promessa de Deus, e Deus está procurando homens dispostos para viver. Homens que vão se levantar nessa sociedade para dizer: eu sou um homem de família, eu sou um homem que honra a família, eu sou um homem que honra a esposa, eu sou um homem que honra a sociedade, eu sou um homem que respeita os negócios, eu sou um homem que Deus usa, eu me deixo ser usado por Deus. É um homem sensível para ouvir a voz de Deus. Vamos lá no texto, vamos pular um pouquinho. O anjo vai explicar. E olha no verso 24. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado. Diga comigo, irmão. Ao acordar, José fez o que o anjo lhe tinha ordenado. Ele teimou? Ele teimou? O que ele fez? Fez o que o anjo tinha ordenado. E aqui, irmão, eu encontro a quarta característica desse homem, que é excelente. Ele é um homem obediente. Ele é um homem obediente. Ele sabe, se Deus falou, uma vez ele fala, duas vezes eu ouço. Uma vez Deus falou, duas vezes eu ouvi. Se Deus falou: José, casa, então eu vou casar. Se estabelece, então eu vou me estabelecer. Receba Maria com sua esposa, então é o que eu vou fazer. Verso 24, ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado, e recebeu Maria com sua esposa. Mas era um homem tão, irmão, amado, um homem que amava tanto, que respeitava ela, que diz, verso 25, que ele não quis ter relação com ela enquanto ela não deu a luz a um filho. E aí, irmão, aí veio a honra. Ele pôde pôr o nome do filho como tinha sido prometido. É um homem que decidiu: vou viver o propósito, vou celebrar a promessa, vou viver o propósito, vou celebrar essa promessa. Ele colocou o nome do filho de Jesus. Era a promessa. Yahvé havia prometido que Jesus nasceria.
e Yeshua viria. E ele veio, o Salvador. O Senhor salva, que é o significado de Jesus. E ele decidiu: essa promessa é para mim, eu vou viver esse propósito, essa promessa. Irmãos, no final dessa história, que ele honrou a esposa, ele foi honrado por Deus por ter vivido o propósito. Eu nunca preguei sobre esse homem, é a primeira vez, eu não me lembro, mas eu vi um homem que se submeteu a viver o que Deus tinha no tempo dele. E hoje, irmãos, hoje o tempo é nosso. Escuta, a Bíblia fala que Jesus, quando estava no céu, ele era o Filho de Deus, mas todas as vezes que ele se apresentava na terra, ele não se chamava de Filho de Deus, ele se autoproclamava Filho do homem. Não sei se você já viu isso na Bíblia. Jesus é chamado Filho de Deus, mas ele, quando se ia apresentar, ele dizia: pois o Filho do homem veio. Por que ele falava o Filho do homem, pastor? Porque agora ele queria representar que, como Deus, ele tinha um Pai no céu, mas aqui ele era o filho do carpinteiro. Certa vez ele estava fazendo um milagre e disse: não é esse o filho do carpinteiro? Não é aquela pessoa que era tão simples, numa cidade tão pequena quanto Nazaré? É o Filho do homem. Irmãos, escuta o que eu vou te dizer. Deus ainda tem muitos propósitos e promessas para realizar nessa terra. Eu quero que você conte para a pessoa perto de você, diga: Deus ainda tem muitos propósitos, e Deus tem muitas promessas para realizar nessa terra. Mas escuta o que eu vou te dizer, irmão, que nesses dias, Deus está procurando um homem, que se compromete com Ele, um homem comprometido, um homem que vai alinhar suas atitudes, que vai alinhar os seus passos, irmãos, e mesmo que ninguém veja, vai ter a consciência que Deus está vendo. Eu não faço certo porque os outros estão vendo. Eu faço certo pelo que é certo, por aquilo que eu represento. Deus vê o justo, e Deus ouve o seu clamor. É o Salmo 34, que complementa o Salmo 101, verso 6, que diz: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo, e o que anda em reto caminho. O que é caminho reto, irmão? É diferente de caminho torto. E o que anda em reto caminho, esse me servirá. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, os que habitam comigo, os que vão habitar comigo, os que andam em reto caminho, esses me servirá. Eu quero, irmão, desafiar você hoje, nesse culto nosso, na verdade para Jesus, culto de homens a Jesus Cristo. Se entrega hoje completamente ao Senhor, mas se entrega de verdade, se entrega sem reserva, irmão. Deixa o que ficou para trás, se entrega de verdade. E escuta, se você se entregar, você e a sua família vão viver o propósito, vão celebrar a promessa. Nessa tarde o Espírito Santo falou para mim, falou ao meu coração, e essa é a profecia para você, no término dessa minha pregação.
Tem coisas que estão sendo geradas pelo Espírito Santo de Deus, nesse tempo, e que vão ser colocadas na sua mão para você cuidar. Eu quero profetizar isso em nome de Jesus, que tem coisas que não tem a ver com você, tem a ver com o propósito, com a promessa, por isso estão sendo geradas pelo Espírito Santo de Deus, mas vão ser colocadas na mão de homens fiéis, para cuidar para Deus. O Senhor disse: José, não tem a ver com você, tem a ver com o propósito que eu tenho na terra, tem a ver com uma promessa que eu já falei, mas eu estou procurando alguém para entregar. Não é você que vai fazer, sou eu que vou gerar, sou eu que estou gerando, sou eu que estou fazendo. O meu poder vai descer e vai gerar, mas o que eu vou te entregar, você vai cuidar. Receba essa palavra, receba essa palavra em nome de Jesus. Tem coisas que o Espírito Santo está gerando nesses dias, e Deus quer colocar na mão daquele que é fiel. O Senhor está procurando os fiéis da terra, os que decidiram que vão andar no caminho reto, esses vão servir ao Senhor. Eu tenho alguém disposto aqui? Eu não me sinto preparado, não me sinto capacitado. Tem uma frase que diz assim, que Deus não escolhe capacitados, mas capacita os chamados, não é? Como que é? Isso, Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os chamados. Ela é bonita, irmão, mas ela não é verdadeira, porque a verdade é que Deus escolheu a todos para viver o propósito, e só vai viver, não é o capacitado, é o rendido, é o que se rende. Essa é a diferença. É aquele que vai receber a palavra, vai entender, vai compreender, vai dizer: eu não vou teimar. Eu acordei e disse, o anjo falou comigo, diz: essa é sua direção a partir de agora, dependendo do que vão pensar de você. Você vai casar com uma mulher que já está grávida, você vai assumir uma família, você vai ser responsável por aquilo que eu gerei. É alguém que acordou decidido, depois que Deus falou, para dizer: seja feita a tua vontade. Tudo que Deus precisa hoje, irmão, é de um homem que diz: Senhor, eu me rendo, eu me rendo. É o que nós cantamos: eis-me aqui, prostrado outra vez, para tudo entregar, tudo. Lembra das palavras que Deus já falou com você, Ele já falou dos propósitos. Lembra das promessas que um dia Ele te fez, Ele já te fez saber o que ia acontecer. Acerta de novo o teu caminho e diz: Senhor, eu não sei como vai acontecer, mas eu já ouvi o Senhor falar. Então não importa o que vão falar de mim, importa o que o Senhor está pensando sobre mim. Vou viver o teu propósito e vou celebrar a tua promessa. Tem alguém decidido para dizer isso para Deus? Diga aí: Senhor Jesus, diga aí: eu decido que eu vou viver todos os teus propósitos, vou celebrar a tua promessa. Se tem coisas que estão sendo geradas pelo Espírito Santo de Deus nessa geração, nesse tempo, coloca na minha mão, porque o que o Senhor colocar na minha mão, vou cuidar para o Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Quero convidar o louvor para estar aqui. Eu quero que você guarde essa palavra, que o Espírito de Deus, Ele encontre em você esse lugar de saber
Deus ainda continua trabalhando com propósitos e promessas. Ele não terminou tudo. Ele ainda está procurando homens para executar a vontade dele. Você está aqui? Você quer? Fica de pé, irmão.